Nessa videoaula nós vamos falar sobre densidade de energia em campos eletrostáticos, energia potencial, mas vamos retomar a parte de mecânica para melhorar, para facilitar nosso entendimento. Então, se nós vamos lembrar da energia potencial, nós tomamos como U como sendo energia potencial, a variação de U é igual ao negativo do trabalho. Então, W aqui nós vamos assumir como sendo trabalho, o work, e na mecânica nós temos vários exemplos de energia potencial, de como a energia potencial atua. Então podemos ter o exemplo da energia potencial elástica de uma mola, um sistema massa-mola, em que a energia potencial resultante vai depender da constante elástica da mola e da massa, resultando meio de kx ao quadrado. Temos também um sistema gravitacional, então se nós colocarmos aqui um pequeno poste com uma bolinha em cima do poste, esta bolinha com uma massa m está sujeita à ação da gravidade, tem uma certa altura h, a gravidade g, massa m, mgh vai ser a sua energia potencial, e há também a energia potencial de um pêndulo simples, que depende da posição e da velocidade. Então quando a velocidade é zero na parte alta, o pêndulo tem energia potencial armazenada, que vai ser função também do ângulo de abertura do pêndulo, e assim podemos avançar em outras situações, como um poço potencial, uma bolinha na beira de um precipício, que pode ser acelerada, enquanto ela está em velocidade zero está acumulando energia. Então em um movimento também de uma dimensão, um movimento dimensional em x, nós sabemos que uma força dependente de x vai ser igual ao negativo da variação da energia potencial em relação a essa dimensão, em relação ao deslocamento x. Então com isso nós relembramos algumas coisas importantes desses aspectos da energia potencial. E vamos agora avançar para a parte de energia eletrostática. Qual é a energia armazenada em um arranjo de cargas? Ou, em outras palavras, como nós determinamos a quantidade de trabalho necessário para render essas cargas em um certo lugar? Imaginemos aqui então um local com 3 pontos, P1, P2 e P3, e queremos trazer 3 cargas, Q1, Q2 e Q3 do infinito. Inicialmente não havia campo, não havia carga ali naquela região. A primeira carga que vamos trazer não precisa realizar trabalho, porque não havia campo ali. No momento em que colocamos uma carga, já tem um campo, e aí vai ter um potencial devido a essa carga. Para que outras cargas se aproximem, teremos que realizar um trabalho, e é nisso que nós vamos nos fiar. Como é que nós calculamos esse trabalho? Se nós chamarmos WE o trabalho total, nós podemos dizer que WE vai ser a soma dos trabalhos individuais, W1, W2, W3, no caso dessas 3 cargas que estão em P1, P2 e P3. E podemos registrar potenciais, uma vez que uma carga é colocada e uma outra carga também é colocada próxima, entre essas duas cargas há potenciais. Então nós vamos ter o potencial 1,2, que seria o potencial de P1 devido à carga Q2, potencial 1,3 seria o potencial de P1 devido a Q3, e assim sucessivamente, potencial 2,1, 2,3, 3,1, 3,2. Então o V, os índices são seus potenciais. De forma que temos V12, V13 para P1, V21, V23 para P2, V31, V32 para P3. E se nós multiplicarmos cada carga para cada potencial referenciado a ela, nós vamos ter 2 vezes o WE. Ou é o mesmo que fizermos Q1V1 mais Q2V2 mais Q3V3. Portanto, o WE vai ser igual a metade disso, ou seja, meio de Q1V1 mais Q2V2 mais Q3V3. Generalizando, se nós tivermos um WE para N cargas, vai ser igual a metade do somatório de K igual a 1 até N de QK VK. E o resultado deste número é dado em joules, porque é a energia total do sistema. Até agora fizemos as nossas assertivas para cargas discretas e pontuais. Para sistemas contínuos, devemos levar em consideração a densidade de cargas. Então teremos densidade de linha de cargas, densidade superficial de cargas e densidade volumétrica de cargas. E aquele somatório acaba virando então uma integral de linha para a densidade de linha de cargas, uma integral de superfície para a densidade superficial de cargas e uma integral de volume para a densidade volumétrica de cargas. Vamos lembrar que a partir da lei de Gauss, que o fluxo que atravessa uma superfície fechada é encerrada por essa superfície. Isso resultou para nós o fluxo D. E através do teorema da divergência, nós transformamos
essa integral de superfície numa integral de volume, e que resulta, no final das contas, o ρV, o rho de volume, ou densidade volumétrica de cargas, que é igual ao divergente do vetor D, que é o vetor densidade de fluxo elétrico. Chegamos então à definição que o trabalho necessário para arranjar as cargas ou para reposicioná-las vai nos resultar numa integral que relaciona a densidade de cargas com o potencial elétrico de todas essas cargas. Vamos nos utilizar de uma identidade vetorial, na realidade de duas identidades vetoriais, para facilitar os nossos cálculos. Vamos nos deter um pouco na análise dessas identidades vetoriais. Ambas identidades atuam como divergente. Se nós tomarmos V como sendo um escalar que multiplica um vetor, de modo que este vetor, ao ser multiplicado, pode aumentar ou diminuir ou até inverter de sentido, mas nunca muda de direção. V é um escalar. E A, vetor, vai ser o próprio vetor ou o campo vetorial. Então nós temos que na primeira identidade, o divergente de um campo vetorial multiplicado por um escalar é igual ao produto escalar do campo vetorial pelo gradiente sobre um campo escalar, dado pelo escalar, mais o produto do escalar pelo divergente do campo vetorial. A segunda identidade mostra como decompor o divergente de um campo vetorial vezes um escalar. Vai ser igual ao divergente do campo vetorial que está sendo multiplicado pelo escalar, menos o produto escalar do campo vetorial pelo gradiente do escalar. Notamos que esta última parcela se encontra nas duas identidades, sendo que em uma delas ela está somando e na outra subtraindo. Aplicando agora as identidades sobre o trabalho total, nós obteremos duas integrais em volume. Analisando essas integrais, nós observamos que podemos aplicar ainda o teorema da divergência sobre a primeira integral, o que vai nos resultar numa integral de superfície. Nesta integral de superfície teremos o produto de V por D. V varia com 1 sobre R para cargas pontuais e D com 1 sobre R ao quadrado. V também varia com 1 sobre R ao quadrado para dipolos e D para 1 sobre R ao cubo. Portanto, VD, no primeiro termo desta integral, deve variar com pelo menos 1 sobre R ao cubo, enquanto que a superfície que cobre o volume varia com R ao quadrado. Consequentemente, esta integral deve tender a zero à medida que essa superfície torna-se cada vez maior. E esse foi o motivo de nós utilizarmos as identidades, para podermos simplificar a nossa equação. Finalmente chegamos ao resultado de que o trabalho para reunir as cargas é igual a menos meio a integral de volume do produto escalar da densidade de fluxo elétrico de todas as cargas com o gradiente de potencial elétrico das mesmas cargas. Nós já sabemos que o negativo do gradiente do potencial das cargas é proveniente da intensidade de campo elétrico. Também sabemos que a densidade de fluxo elétrico devido às cargas é um vetor que é paralelo à intensidade de campo elétrico. Na verdade, a permissividade elétrica no vácuo faz a ligação entre esses vetores. Com isso, estamos prontos para afirmar que um trabalho realizado em um campo eletrostático é igual ao meio da integral de volume do produto escalar entre a densidade do campo elétrico e a intensidade do campo elétrico nesse volume. Ou ainda, é igual ao meio da integral de volume de ε0 e ao quadrado de volume. Isso quer dizer que a energia eletrostática em um volume é proporcional tanto ao campo elétrico quanto ao fluxo das cargas que estão neste volume. Assim, se nós fizermos a densidade de energia do campo elétrico, nós verificaremos que ela vai ser uma taxa de variação desta energia em relação ao volume. E isso nos dará como unidade joule por metro cúbico. Podemos definir que o trabalho para juntar as cargas em um certo volume é igual à integral do volume da densidade de energia do campo elétrico no volume.